Se a gente pensar na igreja como uma grande árvore, o trabalho missionário seriam aqueles galhos, sabe, que se estendem para o mundo todo. Mas espera aí, o que é que sustenta esses galhos? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa base, que muitas vezes nem é vista, mas que é o que torna essa missão tão essencial, possível. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: o que de verdade sustenta essa obra? Porque, olha, é muito comum a gente pensar logo na fé, né, na determinação no missionário, e claro, isso é super importante. Mas tem algo mais, uma estrutura por trás que a gente não enxerga e que é fundamental. Ok, mas antes de entrar nos desafios, vamos dar um passo atrás. É preciso entender o chamado, a essência disso tudo. Os missionários, no fim das contas, são a resposta prática à grande comissão, aquele mandamento de levar a mensagem a todos os povos. Pensa neles como o veículo que leva o evangelho para lugares do mundo que, de outra forma, talvez nunca o ouvissem. Só que essa tarefa, por mais essencial que seja, está longe de ser fácil. Não é um trabalho comum, de jeito nenhum. É um chamado que traz junto uma bagagem de desafios e desafios profundos que muitas vezes são enfrentados na mais completa solidão. E a solidão? Nossa, a solidão talvez seja um dos maiores gigantes que eles enfrentam. Tenta imaginar a cena. O choque cultural, a dificuldade com a língua, aquela falta de simplesmente poder conversar com alguém no seu próprio idioma. O peso emocional de tudo isso é gigante. Agora soma isso a uma outra coisa: a incerteza financeira. A grande maioria dos missionários depende 100% de doações regulares. E a gente está falando do básico, sabe? Comida, transporte, um lugar para morar. Cada mês que vira é literalmente um ato de fé. E para completar esse quadro, claro, existe o medo. Em muitas regiões, o trabalho missionário não é só difícil, é perigoso mesmo. E esse risco, que pode ser tanto espiritual quanto físico, acaba gerando uma ansiedade que não vai embora, que está sempre ali. Então tá, temos solidão, incerteza, medo. Diante de tudo isso, qual é a saída? Qual é a resposta? Bom, a solução está num conceito de apoio que é completo. Uma estrutura de verdade que serve de alicerce para um missionário. E olha que interessante como essa solução se organiza. Basicamente, esse apoio se divide em 3 pilares que são essenciais e, mais importante, estão ligados um ao outro. Tem o pilar financeiro, que cuida das necessidades práticas, tem o emocional, para lutar contra a solidão, e tem o espiritual, que é o que fortalece a fé bem na hora do medo. E por que isso faz tanta diferença? É simples. Sem esse apoio, a missão para, não continua. É esse suporte que libera o missionário para focar no que realmente tem que fazer, que dá aquela confiança de que o básico vai ser suprido. No fim do dia, é isso que dá força para ele continuar lá, no campo. Quando a gente entende essa estrutura de apoio, a perspectiva muda completamente. Deixa de ser só uma questão de ajudar alguém que está lá longe. O papel se torna muito mais profundo. Passa a ser sobre se tornar um parceiro de verdade, um parceiro ativo na missão. E essa ideia é fantástica. Pensa assim, existem 2 frentes de trabalho. E as 2 são vitais. Tem a pessoa que está lá no campo, na linha de frente, fazendo o trabalho direto. E tem a pessoa que está em casa dando aquele suporte essencial que torna tudo possível. São literalmente as 2 faces da mesma moeda. Então, o ponto central é este aqui. Ser parceiro na missão significa que qualquer um, não importa onde esteja, pode fazer parte da grande comissão. Apoiar não é um ato passivo, entende? É uma forma de participar ativamente, de um jeito direto e super significativo. E o mais legal é que essa ideia não é de agora, não é nada novo. Ela tem uma base histórica, uma base bíblica muito forte. Um exemplo perfeito disso é a história do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos. Olha só o que o próprio Paulo escreveu: "E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2 o bastante para as minhas necessidades." Quer dizer, Paulo está agradecendo com todas as letras pelo apoio financeiro e material. Eles foram os únicos que sacaram que o ministério dele dependia dessa parceria prática. A lição que a gente tira desse exemplo bíblico é muito clara, né? Apoiar um missionário é muito mais do que só uma ajuda material. É, na verdade, uma das formas mais práticas, mais palpáveis de colocar o amor cristão em ação. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Agora que sabemos que o apoio financeiro, emocional e espiritual é a base que permite um missionário continuar, de que forma essa parceria transforma não só a vida de quem está no campo, mas também a de quem apoia em casa, unindo todos no cumprimento de uma única missão? Pensar nisso muda tudo.